Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus, culto na quarta-feira, culto de celebração, também culto de oração, culto de intercessão pelas famílias, culto de intercessão pela igreja. E hoje nós estaremos falando sobre o Cântico da Família, que está lá nos Salmos de número 127. Nesse momento nós vamos iniciar, fazer uma leitura de introdução aqui nos Salmos de número 128, para a gente orar de início, e depois dos louvores a gente volta com a mensagem. Os Salmos de número 128, irmãos, está escrito assim, ó: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como o rebento de oliveira à roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai que estás nos céus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, na tua presença, Senhor, nós estamos mais uma vez neste dia de culto, Pai querido. Adoramos a Ti na beleza da tua santidade, Senhor. Pedimos a Ti, ó meu Deus, perdoa nossos pecados, as nossas fraquezas, perdoa nossas falhas, Senhor meu Deus. Permita, Senhor, que a todos os irmãos que estiverem acompanhando este culto através das redes sociais possam ser alcançados pela tua bênção, Senhor. Pedimos também, Senhor meu Deus, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que possa sair dessa crise, Senhor. Que possa os governantes também ter sabedoria para governar esse país que é muito grande. Aqui, Senhor, tem muita gente boa, muita gente que precisa de Ti, Senhor meu Deus. Nós pedimos tudo isso para a glória de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vamos aos louvores e depois a gente volta com a mensagem da palavra do Senhor. Jesus, o Senhor, ao leão de Judá.
Irmãos, vamos à mensagem da palavra do Senhor. Como eu disse a princípio, hoje vamos falar sobre o Cântico da Família, que está registrada nos Salmos de número 127. Antes de iniciarmos, peço aos irmãos que vão compartilhando nas redes, vão compartilhando, convidando seus amigos, e também os pedidos de oração os irmãos podem fazer também através aí do grupo, através do Facebook, do YouTube, e no final a gente vai estar orando por todos os irmãos. Muito embora, muitas vezes o seu nome pode não aparecer na nossa oração, mas nós estaremos orando por você, todos os irmãos estarão orando por você, pode ter certeza disso. Vamos à mensagem da palavra do Senhor. Cântico da Família. Nós vivemos nos momentos, irmãos, que o nosso país e o mundo vive uma turbulência sem tamanho. E a família, ela é uma das mais afetadas com tudo isso. Falta emprego, falta comida, falta casa, falta muita coisa. Mas aquele que teme ao Senhor, esse não será abalado. A palavra do Senhor diz assim, Salmos número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Senhor Deus, novamente eu suplico a Ti, sabedoria dos altos céus, que possa, Senhor, me inspirar, falar comigo, Senhor, para que eu possa transmitir a Tua palavra, Senhor, através desses momentos em que nós estamos distantes uns dos outros, mas reunidos através da nossa fé, através dessa live, Pai querido, em que nós estamos aqui para falar da Tua palavra, Senhor. Fica conosco e também abre as mentes e os corações de todos aqueles que estão nos acompanhando nesse instante. Em nome de Jesus, oramos. Amém, Senhor, amém. Nós vamos falar, irmãos, o Cântico da Família. Como eu disse, nesses momentos de turbulência em que o mundo passa e o nosso Brasil não é diferente. Estamos aí vivendo momentos realmente terríveis, em pessoas que perdem emprego ou pessoas que estão aí se matando para tentar trabalhar, ganhar o pão de cada dia. E tudo isso para defender a família. A família ela é bem sofrida nesses momentos. Mas não é só disso que a gente vai falar também não. Não é só de emprego, não é só de segurança. Vamos falar também da transformação, da educação e do compromisso que nós pais temos com Deus para criar os nossos filhos. Por quê, irmãos? Porque a família edificada pelo Senhor, ela é próspera, segura e bem-aventurada. Vou repetir. A família edificada pelo Senhor, ela é próspera, segura e bem-aventurada. Por isso que no primeiro versículo do Salmo 127 está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor também não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por quê, irmãos? Aqui é um contexto de cidade. A gente está falando numa lição todos os sábados, né? Da lição para as cidades. E aqui não poderia ser diferente. Deus, Ele tem grande prazer nas famílias, né? Pois se o Deus eterno não construir as casas, é inútil o trabalho dos que edificam. E se o Deus eterno não proteger a cidade, não adianta nada a sentinela ficar vigiando. Deus salva as famílias, irmãos. E a base bíblica para tal afirmação. Vejamos. Primeiro, Deus ordenou a Noé que construísse uma arca para salvar a família dele. Uma vez que ele estava pregando para muita gente da época, todos os seus vizinhos ouviram a sua pregação, todos os moradores daquela localidade ouviram sua pregação a respeito do Deus eterno, mas ninguém quis saber de nada. Então Deus falou para Noé assim: constrói uma arca e você vai salvar a sua família. E foi o que Noé fez. Ele passou ali muitos anos construindo uma arca. Cabia muita gente, mas as pessoas não quiseram ouvir. Então Deus pediu que Noé levasse a sua família e também os animais. Mas vamos focar aqui na família, né?
Quando Deus instruiu, né, seu povo sobre a Páscoa, a família estava totalmente envolvida. Porque Deus falou para eles assim, ó, que era para as famílias ficarem dentro de suas casas, e que eles, né, na celebração ali, após matar aquele cordeiro, passaria o sangue nos umbrais das portas. Então, as famílias deveriam estar seguras dentro de suas casas, né? Vemos também o carcereiro de Filipos e a família dele também recebeu a salvação. Está lá em Atos 16, 31 e 34. Deus, o grande Criador, foi quem instituiu a família, dando-lhe todas as instruções, começando lá no Gênesis, no livro de Gênesis, não é? E o conteúdo dessa instrução, né, que Deus deu está contida na palavra dele, que é na Bíblia Sagrada. Ele mesmo fez tudo isso, né? Por quê, irmãos? Porque o próprio Deus, ele é aquele que é o edificador, fecundador, protetor e doador de toda a herança familiar eterna, que são os filhos. O Senhor, por excelência, é o galardoador dos que o buscam. Está lá em Hebreus 11, versículo 6. Né? E as pessoas tementes a ele serão abençoadas na sua família, irmãos. Então é assim que Deus está nos instruindo a todos nós também. Por quê, irmãos? Né? Porque nós vamos agora aprender um pouquinho mais através aqui de um passeio pelos Salmos de número 127, saber que tudo isso foi uma orientação que Deus deu para o seu povo. Busquemos então, irmãos, essas promessas, busquemos então essas orientações que está no livro de Salmos, o livro de número 127, que é também chamado de Canção do Peregrino, né? E o conteúdo aqui, ele evidencia uma coisa, ele evidencia o fato de que o trabalho para construir uma família estará fadado ao fracasso se Deus não for o edificador. Lembra no versículo 1? Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nessa questão aqui de edificação, não é só a construção não, irmãos, né? Mas é um contexto geral aqui de entre marido, mulher e filhos. É a família. Construir aqui uma família, como morar, como viver, convivência, educação. Tudo isso faz parte da edificação. Então, se Deus não for o edificador dessa família, ela estará fadada ao fracasso. E a Bíblia, irmãos, ela é rica em oferecer exemplos, né? Exemplos de pessoas que não buscaram esse caminho, de pessoas que perderam o amor a Deus, perderam o temor a Deus, que abandonaram a sabedoria divina e que, como consequência, eles sofreram por não colocar sua família nas mãos de Deus ou por querer buscar outros ensinamentos, né? Nós temos aí a família de Arão, né? Temos a família de Sansão, a família de Eli, a família de Saul, temos a família de Ananias e Safira. Então, são famílias que se perderam na história, né? A história deles de todos eles é bem complicada, porque são pessoas que não colocaram a sua família nas mãos de Deus, perderam totalmente o temor a Deus. Então vamos lá. Então, e o Salmo 127, ele é claro e objetivo. Não existe família feliz sem a bênção de Deus. Não existe. Não é? Lemos no Salmo 128 também, que diz a mesma coisa, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ali a continuação diz que a família dele é feliz, né? Ele anda nos caminhos do Senhor. Então vamos lá. A pessoa que teme a Deus, ela tem a bênção de Deus, né? E ela celebra um lar seguro e uma família, né? Deus abençoa essa família, pois na sabedoria nós vemos aqui, no todo o trecho que nós lemos do Salmos 127, diz que é um salmo que tem aqui uma família numerosa, que são todos referidos como presente de Deus, não é?
Está escrito aqui, principalmente lá no Salmos de número 128 também. Lá ele fala assim, que a tua mulher, a tua esposa, é como uma videira frutífera e seus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. E o Salmos 127 também. Por quê, irmãos? Porque naquela época, no contexto da época, as famílias eram numerosas. E um casal que tinha muitos filhos, eles eram considerados muito abençoados por Deus. Pois muitos dos salmos, né, eles evidenciam essa sabedoria. E essa sabedoria que nós estamos falando, ela é oferecida pelo Espírito Santo para o bem-estar dos filhos de Deus. São inúmeros salmos que falam sobre confiar em Deus e ter uma família feliz. É primeiro confiar em Deus, né? Pois um pai que tem muitos filhos, ele sente o quê? Ele sente segurança. Ele sabe que a bênção de Deus está com ele. Então, lá no Salmos 1, também diz assim, ó: feliz aquele que rejeita os conselhos dos maus, não segue o exemplo de pecadores, não anda com aqueles que zombam de Deus. Ao contrário, o seu prazer está na lei de Deus, eterno. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Então, é nesse contexto de entendimento que o salmista, que o escritor, ele buscou sabedoria para falar das famílias. Então, nesse contexto da busca pela sabedoria, é que gera o quê? O bem-estar familiar, que o Salmo 127 está falando. Ele foi escrito dessa forma, que o salmista mostra que a família só terá êxito se tiver sabedoria divina para cuidar da casa, irmãos, para ajudar na preservação da cidade e para saber lidar com o trabalho e para preservar a vida. São três coisas que aqui está dizendo, não é? Edificar a casa, cuidar da cidade e prover o sustento através do trabalho. Os Salmos aqui, ele está ensinando para a gente o que fazer e como fazer para que possa, através de tudo isso, também agradar a Deus. Então nós temos que ver tudo isso com bastante clareza. Pois estes salmos, né, ele enfatiza, irmãos, a importância e o valor da unidade familiar, que faz, como as famílias são chamadas, um clã tornar-se saudável, ou uma família tornar-se saudável, né? E boas famílias podem se tornar uma nação feliz. Foi o caso que aconteceu com a família de Jacó, né? Desceram lá para o Egito em 70 pessoas e mais de 400 anos depois voltaram lá com mais de 2 milhões de pessoas. Então são famílias que foram grandemente abençoadas por Deus, né? Então as famílias, elas têm que buscar realmente essa sabedoria. Então elas vão se tornar uma nação feliz e segura, pois Deus edifica lares, né, de famílias e casas cristãs, pois no interior do país onde elas vivem e nas cidades onde essas famílias moram, elas são felizes e vivem felizes ali, mas através de serem edificadas por Deus, né? Por isso, irmãos, não haverá crescimento espiritual na igreja se não houver edificação na família, que é a força e o potencial da igreja. E nesse sentido, a família cristã não existe para o seu próprio proveito, mas para trazer honra e glória a Deus. Assim o Senhor permite que um homem e uma mulher cooperem com o propósito dele e se tornem parte neste propósito. Mas o lar que juntos eles formam, esse lar que eles estabelecem, esse lar continua pertencendo a Deus. Então Deus usa um homem e uma mulher para esse propósito, mas esse lar continua pertencendo a Deus, né? Isso nós temos que ter em mente, irmãos, né? Isso aqui não é meu. Isso aqui tudo pertence a Deus. Eu e minha família, como diz Josué, eu e minha família serviremos
servimos a Deus. Então isso aqui não tem nada meu. Deus nos colocou aqui para administrar, mas pertence a Deus. E é por essa razão que o versículo 1 declara assim, ó: se Deus não construir a casa, é inútil o trabalho dos que a edificam. Se Deus, o Eterno, não proteger a cidade, não adianta nada a sentinela ficar vigiando, né? Porque vai acontecer as coisas, a sentinela não vai dar conta e vai acontecer os sinistros, né? O salteador vai entrar e tudo de ruim vai acontecer ali. Mas esse texto revela, irmãos, a nossa total dependência do Senhor. Precisamos da ajuda dele para desfrutarmos de uma habitação digna. Então, nós, como famílias de Deus, somos totalmente dependentes dele. Não adianta eu inventar as coisas. O meu projeto, né? Os nossos projetos, primeiro, temos que colocar nas mãos de Deus. Se for da vontade dele, bem. Senão, não adianta tocar para frente, né? Então, o que Deus ele pede para que a gente faça, irmãos, né? Através da sua palavra aqui. Esse texto revela, vou repetir, total dependência do Senhor, pois nós precisamos da ajuda dele para desfrutar de uma habitação digna, para vivermos protegidos na cidade, para trabalharmos de forma positiva e produtiva, irmãos. Porque senão você trabalhar de uma forma que não é produtivo, é ficar patinando ali no gelo a vida toda, não leva a lugar nenhum, não é? Pois não adianta trabalhar demais também para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele amam, mesmo quando estão dormindo. Sobre isso temos a seguinte explicação: Ele dá aos seus amados o descanso e o sono necessário, pelo que eles podem continuar vivendo. Ou seja, irmãos, Ele restaura os homens para realizar o trabalho. Portanto, torna-se evidente a dependência total do homem a Deus. E isto de muitas maneiras, pois o trabalho dos homens é infrutífero, né, a menos que Deus esteja presente para dar sentido ao trabalho. Então, o nosso trabalho ele é infrutífero a menos que Deus esteja ali para dar sentido nesse trabalho. Portanto, irmãos, o Cântico da Família diz que Deus sustenta os que Ele ama. Deus sustenta. E é o mesmo amor que o Senhor revela aos cristãos no Novo Testamento, né? Jesus Cristo aqui ele é apresentado como o amado. Então está lá em Romanos, capítulo 1, verso 7, capítulo 16, versículo 8, 1 Coríntios 4,14, né, e também Efésios 1, versículo 6. Certo, irmãos? Então, é isso que nós temos que fazer. Colocar a nossa família inteiramente nas mãos de Deus. E o salmista, ele garante uma coisa, através da palavra de Deus. Os filhos são um presente de Deus eterno. É uma verdadeira bênção na nossa vida. Assim, nos tempos, né, do salmista, quanto mais filhos, mais trabalhadores, mais prosperidade, mais bênçãos para toda a família. Pois a prosperidade material, portanto, estava totalmente ligada ao trabalho duro e honesto, não é? Que era recebido como bênção espiritual do Senhor. Então não tem esse negócio de vida fácil. Eu queria ganhar muito dinheiro, ter uma vida próspera sem muito esforço. Não. Desde os tempos antigos, toda a prosperidade que nós possamos ter é com bastante trabalho duro e honesto, irmãos. E assim é que Deus nos ordena, não é? Portanto, irmãos, o Cântico da Família nos ensina que precisamos também nos render urgentemente aos ensinamentos de Deus e deixar que Ele assuma o comando do nosso lar, não é? Então você pode trabalhar, você pode fazer ali o seu gerenciamento, mas tenha certeza de uma coisa: a família tem que estar sob os ensinamentos e sob a proteção de Deus. Temos que colocar urgentemente isso na nossa vida e deixar que Deus assuma o comando do nosso lar. E é isso que nós temos que fazer. Então, fazendo o quê?
entreguemos a Deus o comando da nossa família e deixar que Ele, né, cuide dos nossos desejos, né, dos nossos planos pessoais. E todos esses planos, eles devem ser, primeiro, submetidos à soberana vontade do Senhor, que ela é revelada na Bíblia. Então tudo aquilo que nós temos vontade de fazer, temos desejo de fazer ou de ter alguma coisa, primeiro vamos ver, né, com Deus, se é da vontade dele, né? Se ele falar um não para nós, temos que aceitar. Portanto, irmãos, nós temos que ver que no trabalho, não podemos ver assim como lá, em Eclesiastes, né, que fala que também trabalhar demais é muita vaidade, né? Mas aqui no Salmo 127, ele tem uma visão um pouquinho diferente, né? Não vê o trabalho assim como algo muito pesado ou só através da vaidade. Mas o salmista, ele diz assim, irmãos, que trabalhar excessivamente é inútil, né? É inútil. É confiar, nós temos que confiar em que a manutenção da vida é exclusivamente fruto do trabalho. É forçar a natureza física limitada, se nós acharmos que nós só vamos sobreviver se trabalharmos excessivamente. Não é? Não podemos pensar assim, né? Pois forçar a natureza física, a nossa natureza é limitada. Tem pessoas que trabalham aí 12, 14, 15 horas por dia e assim 7 dias por semana e ela não tem nada, né? Quando consegue alguma coisa, depois é só gastar com remédio, né? Por que tudo isso, irmãos? Né? Porque Deus fez esse corpo, Ele fez limitado. E Ele não fez para a gente também viver numa escravidão. Pois o apego excessivo ao trabalho não leva o trabalhador a lugar nenhum, né? Porque a casa e a cidade do trabalhador, né, podem sobreviver porque o Senhor protege. Mas o trabalhador escravo sobreviverá? Né? É uma pergunta. O trabalhador escravo, aquele que virou escravo, não que alguém escravizou ele, mas que ele virou escravo do trabalho, ele vai sobreviver? É uma pergunta, né? De que nos adianta, irmãos, então, a gente comprar uma grande casa e morar numa ótima cidade, se a gente não tiver saúde, se você não tiver como desfrutar de tudo aquilo ali? Qual a alternativa, então, para essa situação, irmãos? A proposta é aquela que Deus nos dá, que é aquela que está na Bíblia, aquela que Ele escreveu, que é assim: Deus dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Então você pode descansar, né? A lição aqui, o estudo aqui, não está dizendo para a gente virar um sem fazer nada, um desocupado, mas está nos aconselhando a trabalhar sim, mas com moderação, não ser escravo do trabalho, porque o Senhor é que restaura a nossa visão sobre o trabalho, o Senhor é que sustenta de todos nós, pois Ele nos dá o sustento para todos nós, mesmo quando a gente está dormindo. É o que está escrito aqui. Ele ama, Ele dá o sustento a quem Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Isso você pode ter certeza que Deus está cuidando de você, enquanto mesmo que você está dormindo, Deus está velando por você. Então, irmãos, qual o conselho? Não seja preguiçoso, mas não se mate de trabalhar também. Ou seja, não seja um vagal, mas também não seja aquela pessoa que quer trabalhar para juntar muita coisa e depois morre e fica tudo aí, né? Creia, irmãos, creia. Deus é quem nos sustenta. Ele cuida do sustento da sua família, da minha família. Deus cuida de todas as coisas, né? Estamos caminhando para o final, irmãos, né? Segundo a palavra de Deus, né, agora vamos falar, nós falamos aqui sobre a casa, sobre o trabalho e sobre a cidade onde a gente mora. Não adianta você trabalhar demais, não adianta você vigiar, cuidar da sua cidade, e não adianta você também ser escravo do seu trabalho. Mas a Bíblia também, ela diz para nós que nós temos que cuidar de quem está dentro dessa casa, que é a nossa família. Pois segundo a palavra de Deus, irmãos, a responsabilidade de amar, de ensinar e de disciplinar os filhos
foram dadas por Deus aos pais. Entretanto, vemos pessoas tratarem seus filhos sem amor, sem a visão bíblica da família, né? Que é uma família que tem que ser feliz, ela tem que ser disciplinada com amor, né? Mas há lares em que a linguagem preferida é a da violência e a da falta de respeito, né? Isso não pode, a Bíblia não ensina assim. Contudo, irmãos, a Bíblia ensina que ao invés de se opor ao amor e à disciplina, né, que é um veículo através do qual o amor pode ser manifestado, através da disciplina, também se manifesta o amor dos pais pelos filhos. De que forma? Lembre-se disso, pais. Vocês estão em posição de autoridade sobre seus filhos. Foi Deus quem os colocou nessa posição. Portanto, irmãos, não tenham medo de exercer a sua autoridade sobre a sua herança. Lembre-se, os filhos são herança do Senhor, né? Então não tenha medo de exercer essa autoridade sobre a sua herança. Pois um dia vocês, né, todos nós, seremos cobrados pelo Senhor. Da seguinte forma: o que vocês fizeram da herança que eu confiei ao seu cuidado? Não é? Pais, né? O Senhor vai perguntar para você, vai perguntar para todos nós: o que você fez com os filhos que eu dei para vocês cuidar? Né? Onde estão? Estão no mundo? Por que não estão dentro da sua casa? Por que não estão servindo, não estão adorando a Deus? Então o Senhor vai nos cobrar, e com muita razão. Pois quando Salomão declara que os filhos são herança do Senhor, é verdadeiras, e eles são verdadeiras bênçãos na nossa vida. Ele está nos ensinando que devemos educar os nossos filhos para a eternidade. E com efeito, irmãos, os filhos são bênçãos muito mais poderosas que a cura de enfermidades ou as concretizações de bons negócios, né? Depois da salvação em Cristo Jesus, os filhos são a maior bênção de Deus na família. São a nossa herança. Depois da salvação em Cristo, os filhos são a maior bênção na nossa vida. Conclusão: não é prudente confiarmos totalmente nos recursos humanos e modernos, para através deles obtermos um modelo de família. Pois quando menos esperamos, irmãos, vemos que esses recursos, né, não são suficientes para manter nossa família firme como uma rocha. Muitas vezes se busca muita coisa de fora, se importa muita coisa de modernidade, de televisão, de outros meios aí, né, para tentar inserir na nossa família. Igual muitas coisas também inseridas dentro da igreja. Isso não leva a lugar nenhum. Então, milhares de famílias, irmãos, têm sido destruídas porque são construídas sobre bases meramente humanas. No canto da família, irmãos, porém, aprendemos que se o Senhor não edificar a nossa família, em vão buscaremos prosperidade, não é? Segurança e bênçãos. Aceitemos então, irmãos, uma coisa: a sabedoria revelada no Salmo 127, né? Conquistemos a felicidade de termos o Senhor como hóspede em nossa família, na nossa casa. Certamente Ele nos conduzirá à herança eterna, o tão sonhado lar celestial. Não é aqui na terra, mas Ele vai nos levar lá nesse lar celestial. Que Deus abençoe as nossas famílias, não é? Iluminando-as para alcançarmos essa grande herança do Senhor. Portanto, irmãos, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, e aos seus amados, né, Ele dá enquanto dormem. Herança no Senhor, do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, né? Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos
a sua porta. Então, irmãos, tente colocar tudo isso na sua vida, na nossa vida. Deus, Ele é galardoador. E Deus está nos ensinando como nós mantermos a nossa família como uma família feliz, uma família que serve ao Senhor, sem violência, sem ganância e sem ociosidade, mas tudo sobre a proteção do Senhor. Amém. Irmãos, nesse momento nós vamos à oração de encerramento. Vamos orar pelos irmãos que fizeram seus pedidos, pelos irmãos que estão compartilhando e também a campanha, né, que nós estamos participando. Está orando, irmãos, por avivamento na igreja. Orar pedindo a Deus que livre também o nosso povo dessa enfermidade, da Covid. Orar pelas famílias, né? Orar pelos irmãos que estão enfermos. Orar pelos irmãos que estão enfrentando depressão e ansiedade. Orar para aqueles que estão desempregados, irmãos, né? Orar por conversão e batismo. Orar pelos pastores. E orar também pelos ministérios. Há muita coisa para ser feita, irmãos, né? Há muitos pedidos para nós orarmos e apresentarmos diante do nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer nesse instante, Senhor amado. E eu convido todos vocês para estar orando juntamente conosco. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, eu suplico a Ti, Senhor, perdão pelas nossas fraquezas, pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Senhor meu Deus, eu venho suplicar a Ti, pela nossa nação, pelo nosso Brasil, Senhor, que o Senhor possa continuar com o Teu olhar de misericórdia sobre a nossa nação brasileira, Senhor. Possa dar sabedoria aos governantes, que o Senhor possa, Senhor, mudar o rumo da nossa história, que a nossa nação ela possa sair desse momento de turbulência em que vive, por causa dessa enfermidade, por causa desse vírus que alastra com o Brasil, e não só o Brasil, mas o mundo também, pois muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão perdendo famílias, estão perdendo os seus entes queridos, e nós pedimos a Ti, meu Deus, olha com Teu olhar de misericórdia, porque as Tuas misericórdias não têm fim, Senhor, novas elas são a cada manhã, Senhor. Pedimos por avivamento, Senhor. Aviva a nossa igreja, aviva o Brasil, Senhor. Aviva as igrejas para que possam buscar mais e mais a Tua face, Senhor amado. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, não só
povo promessista, Senhor, mas todos aqueles que buscam a tua face com sinceridade. Tem misericórdia, Senhor meu Deus, tem misericórdia, salva as famílias, Senhor meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de todos aqueles irmãos que se encontram nesse momento enfermos, que se encontram em hospitais, se encontram em pronto-socorro, se encontram fazendo tratamento dentro dos seus próprios lares. Tem misericórdia de todas essas pessoas, Senhor, que suplicaram também, que fizeram seus pedidos através das redes sociais. Visita cada um deles nesse momento, Senhor meu Deus e meu Pai. Pedimos também, meu Deus, que tenha misericórdia daqueles que estão enfrentando depressão e enfrentando ansiedade, Senhor. Restaura a vida de cada um deles, meu Deus querido. Tem misericórdia daqueles teus filhos, Senhor, que perderam o emprego nessa pandemia, Senhor. Também daqueles que têm os negócios próprios que também foram fechados, Senhor. Tem misericórdia, Senhor amado. Pedimos também, Senhor, que as pessoas possam voltar mais para Ti e possa haver, Senhor, mais conversão e batismo, Senhor, para que a igreja possa crescer, mesmo em meio a essa pandemia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, também dos Teus pastores, daqueles que trabalham, levando a Tua palavra, cuidando do rebanho. Tem misericórdia, Senhor, de todos os ministérios que tem na igreja, os ministérios pastorais, tem ministério de visitação, de música, de comunicação, tem ministérios, ó Pai querido, aqueles que visitam da capelania, que vão nos presídios, também daqueles da capelania hospitalar. Tem misericórdia de todas essas pessoas, Senhor meu Deus. E eu te suplico, Senhor meu Deus, também pela nossa cidade de Itapevi, também aqui, Senhor, há muitos enfermos, o pronto-socorro está lotado, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, também daqueles que estão trabalhando ali, os médicos, os enfermeiros, os socorristas. Tem misericórdia também daqueles que cuidam da limpeza ali do hospital. Também daqueles que preparam a refeição ali, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia também das cidades adjacentes aqui, Jandira, Barueri. Tem misericórdia, Senhor, meu Deus. Tem misericórdia. É o que nós te suplicamos, meu Deus. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor, meu Deus. Amém, Jesus. Amém. Chegamos ao término. Que você possa ter recebido a bênção de Deus na sua vida. E que o Senhor possa ser gracioso com você e conceder aquilo que o seu coração deseja, segundo a vontade dele. Né? Senhor meu Deus, e assim chegamos ao término deste culto, meu Pai. Eu agradeço a Ti, Senhor, por Tua bondade e misericórdia. E peço a Ti, Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o Teu povo, Senhor, e com o Teu povo permaneça, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém.